Olá, abençoados, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos de ensinamento, vamos de mais uma mensagem que irá esclarecer, tirar algumas dúvidas, trazer luz na mente daqueles os quais Deus quiser manifestar essas verdades. Vamos fugir do tradicionalismo. Vamos sair, sabe, do básico literal e usar a mente, né, direcionada pelo Espírito para compreender questões que a religião nunca pôde trazer para a sua vida. Pelo contrário, nós fomos levados por um vento de doutrina bíblico. Eu digo bíblico porque eles usam a Bíblia para ter e viver com a mente totalmente cauterizada, acreditando em parábolas, em figura de linguagem, em linguagem poética, em força de expressão, em hipérbole, em alegoria, e tendo isso como verdades irrevogáveis, absolutas. Então eu poderia citar algumas questões aqui, né? Por exemplo, Rosa de Saron. Quem não aprendeu que Jesus é a Rosa de Saron? Né? Eu lembro que algumas igrejas evangélicas tinha até o coral lá das mulheres ou dos varões, Rosa de Saron, lírio dos vales, né? Jesus é a Rosa de Saron, Jesus é o lírio dos vales, se baseando em quê? Na carta que Salomão escreveu à sua amada, né? Eu já vi pregações que misericórdia. Não, porque o Salomão ele via os seios da sua amada como dois montes. E aí o pregador começava a delirar, porque o monte que não sei o quê, e quem vai no monte recebe o poder de Deus, e tal e tal. Quer dizer, começa a trazer as alegorias, os livros poéticos, sabe? As parábolas e implantar e pregar nas igrejas como doutrina de Cristo. Não tem nada a ver, abençoado. Então isso foi está sendo, né, disseminado, pregado nos púlpitos, nos pseudos altares, como doutrina cristã. Então é mais uma mensagem aqui para a gente abrir os olhos para essas questões, né? Entendermos que quando Jesus falava da parábola, era uma parábola, né? O rico e Lázaro, aquilo não era uma doutrina para ser pregada na igreja, tá? E quando Jesus usava a parábola do joio e do trigo, se referia às duas sementes, não estava literalmente falando de uma planta, né? De joio e de trigo. Então, é necessário, eu digo isso porque hoje é simples a gente compreender. Nós que estamos em graça, mas para essas pessoas que estão lá na religião, até hoje eles estão vivendo à base disso aí. Né? Quem mandou largar a rede, joga a sua rede, e BBB, e a figueira, e isso, e aquilo. E começa a trazer as parábolas que Jesus contou e aplicar. Porque Jesus disse que quem não comer do meu corpo não tem vida comigo. Aí come um pedaço de pão, que era algo simbólico, acreditando que aquilo ali misteriosamente foi transformado depois de uma oração no próprio corpo de Jesus. Tomam lá o copinho de suco, que era algo simbólico, que era vinho, não era suco, né? Hoje tomam suco, acreditando que aquilo ali, misticamente falando, né, é o sangue de Jesus de Nazaré que foi derramado. Então as pessoas estão sendo levadas por isso. Então, abençoados, eu já falei em algumas outras mensagens, nunca trouxe um estudo aprofundado sobre isso, até porque nós não temos muito conteúdo, nós não temos muita base para tratar sobre isso, mas nós temos um entendimento. Porque às vezes não precisa ter um conteúdo, não precisa ter um texto e contexto falando disso. Você tem uma mente, você tem um direcionamento por Deus, você percebe, você que conhece o Evangelho da Graça dentro do seu contexto pactual, você vai entender muitas coisas. Né? Exemplo, o profeta Balaão
ouviu a mula falar com voz de gente. E aí todo mundo acredita que o burro, a mula, falou com Balaão como se fosse um ser humano falando. Querido, mula fala? Um cavalo, um jumento fala? Não! Ah, então você está dizendo que é mentira? Então Deus não é capaz de ter feito o animal, o jumento, falar? Não, Deus é capaz de fazer o que ele quiser fazer. Mas o que acontece foi que Balaão ouviu o jumento falar em voz humana. Mas o jumento falou? Outra pessoa ouviu o jumento falando? Teve testemunha ali ocular que disse, não, realmente eu vi, o jumento abriu a boca e falou em hebraico lá com Balaão? Não, Balaão ouviu. Na sua consciência ele ouviu, porque Deus usou um jumento para repreender o profeta. Então Balaão ouviu o jumento falando na voz humana. Mas não quer dizer que o jumento falou, abençoado. Quem está entendendo? Ah, então me mostra isso dentro da Bíblia. Ué, então me mostra também dentro da Bíblia, porque você pegou um versículo solto e disse que o jumento falou com voz humana. Balaão ouviu. Deus permitiu que Balaão escutasse o jumento falando e repreendendo o profeta com voz de homem, ou voz humana, né? Então são essas coisas que precisam ser quebradas na mente das pessoas. Não foi mentira, Balaão ouviu. Eu acredito que Balaão ouviu. Querido, o que acontece? Quando você vê uma pessoa perturbada, eu já me deparei com várias situações. Uma pessoa perturbada mentalmente. Ela ouve até uma pedra falando com ela. Eu lembro que certa feita eu fui conversar com um jovem que estava perturbado, tinha problemas psíquicos, né, e não estava fazendo tratamento, que no sistema religioso dizia que era demônio. Hoje eu sei que não é, tá? Mas antes eu também pensei. Eu lembro que eu conversava com esse jovem e eu dizia, olha para mim, e ele olhava e dizia, não, é porque aquela mulher de vermelho, ela tá mandando eu pular da sacada. Eu falei, não tem mulher de vermelho mandando você pular da sacada. Isso é coisa da sua mente. Mas na minha consciência eu achava que era o demônio que estava mostrando aquilo para aquele jovem. Mas não era. Era a mente perturbada daquele jovem. Fez tratamento, tomou medicamento, acabou. Não viu mais a mulher de vermelho mandando ele pular. Mas ele não dizia que viu a mulher de vermelho mandando ele pular não sei de onde? Tem pessoas que ouvem vozes abençoadas para tirar a vida de outra pessoa. E a pessoa perturbada vai lá e tira. Aí o religioso evangélico diz, foi o diabo que soprou no ouvido daquela pessoa para tirar a vida do outro. Não foi o diabo, é aquela pessoa que estava perturbada, pessoas desequilibradas. Tem gente que entra em transporte público, em ônibus, sabe, metrô, sabe, perturbada, vai lá, agride pessoas. Né? Recentemente teve um caso de um fanático aí que foi agredir, tentar bater ou até matar a apresentadora Ana Hickman, né? Houve uma situação lá que, enfim, ele perdeu a vida lá porque o cunhado da apresentadora foi lá e pegou ele com a própria arma, né? Que ele estava armado, tirou a vida dele. Enfim, pessoas perturbadas, pessoas que ouvem vozes, pessoas que, né? Quem não lembra do episódio de John Lennon, né? Diz que foi um fã que tirou a vida dele. Então, pessoas perturbadas, pessoas que não estão em si. Mas não tem nada a ver com demônios, possessão. Então, o profeta Balaão, ele estava em desobediência com Deus. E ele ouviu, Deus usou sim um jumento para falar com ele em voz de homem, voz humana. Mas foi Balaão que ouviu, não quer dizer que o jumento falou. Quem está entendendo? É igual as pessoas pregarem a história de Jonas e dizer que Jonas foi engolido por uma baleia. O texto não diz que foi uma baleia, diz que foi um peixe grande. Baleia só come, acho que cardume de sardinha. Eu não posso dizer, não, porque a baleia engoliu o peixe. Aí tem gente que vai ao extremo, tem crente que vai ao extremo e diz assim, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Para com isso, rapaz. Quer dizer que se tivesse escrito aqui na Bíblia que Jonas engoliu a baleia, você ia acreditar. É porque foi a Bíblia que disse. Ué, foi a Bíblia que disse, foi Deus? Ou seja, está escrito aí na Bíblia, mas foi Deus que disse? Como foi passada a história? Hein? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Esses detalhes, né?
É como, olha, quando Pedro negou Jesus, o galo cantou 3 vezes. Aí o povo prega até hoje que o galo cantou, cocorocó! Mas não foi o galo lá, na verdade, era a mudança lá dos soldados romanos. O cantar do galo, havia uma troca lá de soldados romanos. Ele chamava assim, o cantar do galo. Tem nada a ver com a galinha, um galo cantando. Mas os crentes acreditam do jeito que está literalmente. Então, como eu falei, Jesus disse também, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida comigo. E aí? Jesus não disse comer do pão, Jesus disse comer da minha carne. Está lá em João capítulo 6. E não beber do meu sangue, não tem vida comigo. Se é para levar o pé da letra, esse crente tem que dar um jeito de comer literalmente a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. Porque Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não mandou para simbolizar. Ele fez na Páscoa, simbolicamente, sim. Mas depois ele não mandou ninguém ficar aí simbolizando, comendo pão e bebendo suco, dizendo que é carne. Quem está entendendo? Então, abençoados, são assuntos que a gente vai conversando, vai interagindo, sabe? E a gente vai aprendendo, vai dizendo, rapaz, não é que isso faz sentido? Não é que é verdade? Por exemplo, tem gente que acha que o dilúvio foi a nível mundial. Agora imagine com a arca, é por isso que existem aí os ateus, que pregam contra as escrituras, e usa a própria Bíblia para confrontar os crentes. Por quê? Porque o crente acredita que Deus pegou todos os casais, todas as espécies, e colocou na arca de 2 em 2 todas as espécies de animal, de inseto, de réptil que existe no mundo. Queridos, existem animais que não foram nem catalogados ainda. É claro que o dilúvio não foi a nível universal, foi a nível local. É como a grande tribulação, que foi a nível local para Jerusalém, e os religiosos eles colocam isso como um acontecimento, ou algo que irá acontecer no mundo inteiro. É como a vinda do Senhor, que foi a vinda em juízo para julgar Israel, e as pessoas estão acreditando que o texto de Atos, assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer, é algo também para ser aplicado a nível mundial, ao pé da letra, ao nível universal, que todo mundo, todo olho verá. Como assim que todo olho verá? Todo olho verá aqueles olhos, né? Aquelas pessoas que estavam ouvindo ali aquela mensagem dentro daquele contexto. Não estava falando de 20 séculos depois, que hoje nós iríamos ver Jesus voltando sobre as nuvens. E quem já morreu? E quem não nasceu ainda? Ah, entendi. Quem não nasceu ainda é porque quando Jesus voltar o mundo vai acabar. Porque entende também de forma literal, quando o apóstolo Pedro diz que a terra e os céus que agora existem estão guardados para o juízo, para ser queimado. Queimar fala de juízo, de julgamento de Deus, e foi para Israel. Não tem nada a ver para a igreja e não tem nada a ver para o mundo cosmo. Mas está na Bíblia e as pessoas aplicam no sentido literal. Então são esses paradigmas, né? São esses assuntos que nós devemos estar trazendo um pouco de luz, trazendo a luz do conhecimento da graça. Claro, você é livre. Eu não concordo com nada do que você falou. Tudo bem. Então você fica acreditando aí que Deus pegou uma arca com 120 metros de comprimento, com 70 metros de largura e 50 metros de altura, e colocou de 2 em 2 todas as espécies de animais que existem no mundo, ou que já existiu. E aí? É claro que não foi assim. Tá, abençoado? Então isso não faz nenhum tipo de sentido. E o culto é racional. Não vem para cá querer espiritualizar. De repente vai aparecer crente aqui, religioso, dizendo que, na verdade, os animais entraram em espírito. E se Deus quisesse, ele colocava 300 bilhões de animais dentro daquela arca e ia caber todo mundo. Não, filho. Não. Precisamos entender, compreender as coisas. É por isso que estão pregando o livro de Apocalipse. E os 4 cavaleiros.
Estão aí achando que de fato é 4 cavaleiros com anjos perversos que Deus vai soltar e vê um cavalo com cavalo negro e tal, e vê um cavalo amarelo, e vê um cavalo vermelho, e por último vê um cavalo branco que é Jesus de Nazaré para destruir o mundo e levar a igreja salva. Não, abençoado. Aquilo ali estava falando dos reinos, impérios romanos que agiu dentro daquela época. Tem nada a ver com jogar para um futuro algo que aconteceu no passado, né? E a mulher que se vestiu com sol, a mulher que estava sobre a terra, como assim, mano? Como é que vai as estrelas e a lua e o sol que se prostraram diante, falando de José no Egito e os seus irmãos e os seus pais? Então, é um problema muito sério, abençoado. A Bíblia em si, quando você, com sabedoria, com olhos iluminados, você vai investigar, você vai, sabe, examinar, você aprende muita coisa, você vai separando ali o que é livro poético, profético, figura de linguagem, né, as parábolas, as forças de expressão. E aí você vai sendo edificado com um resumo da obra de Cristo. Mas quando você pega e quer aplicar no sentido literal, você vai ter muito problema. E um dos problemas é esse que eu quero falar, é sobre a serpente lá no Éden, né? Não, porque a serpente, ela era o diabo, né, que caiu do céu, e ela possuía uma cobra, e a cobra não falava, começou a falar. Aí os teólogos, eles dizem, não, porque antigamente a cobra falava, a cobra vai fumar, né, como diz o apresentador Ratinho. Só faltava dizer que a cobra fumava. Não, porque a cobra falava e a cobra tinha asas, voava. Então depois da queda, a cobra perdeu as asas, passou a se rastejar, e a cobra que falava ficou muda. Porque cobra, serpente não fala. Serpente, literalmente falando, né, cobras falam? Não. Aí detalhe, a maldição foi que ela iria se rastejar sobre a terra e comer do pó da terra. Deus não disse que iria amaldiçoar para ela deixar de falar. Então se cobra, se serpente falasse, ela teria que falar até hoje. Queridos, essa expressão que nós usamos, Deus não dá asa à cobra, ela é tão válida, ela é tão real. Tá? Deus não dá asa à cobra, né? Mas os teólogos dizem que a cobra lá tinha asa. Então Deus não dá asa à cobra, essa força de expressão que eu estou usando aqui, que tem muito disso na Bíblia, né? É uma força de expressão secular nossa, Deus não dá asa à cobra. Você já imaginou se cobra, hoje, a serpente e a víbora, ela conseguisse falar como um papagaio, por exemplo, repetir um som? Você já pensou? Olha aí, tá vendo que a cobra, ela fala? Então Deus não dá asa à cobra, sabe? Para confundir mesmo. Então, queridos, cientificamente falando, os únicos animais que conseguem, ou aves, né, que conseguem liberar um som que pode ser inteligível, por exemplo, são aves que têm o cano, o bico, né, é torto, né? É mais ou menos assim. São essas aves que têm o bico em forma de arco, que conseguem, né, ter essa habilidade de reproduzir som, por exemplo, o papagaio. Mas, por exemplo, algumas pessoas, a teoria da evolução diz que nós somos descendentes do macaco, do chimpanzé e tal. Você já pensou se um macaco ele conseguisse falar ou repetir como um papagaio? Aí que não ia ter jeito, todo mundo ia dizer, não, nós viemos do macaco mesmo, tá vendo que o macaco também fala? Você já pensou? Então, mula não fala. Foi Balaão que ouviu. Como os mortos também não falam, e Saul estava tão perturbado que ele foi consultar uma médium, uma feiticeira, e ele ouviu Samuel falando. Ué, mas Samuel falou? Não, porque Samuel estava morto, e morto não fala com vivo. Ah, mas Saul ouviu. Saul ouviu através da médium ali, da feiticeira que ele consultou, que era uma prática pagã, ele ouviu. Mas quem mandou um espírito de perturbação para Saul? Quem foi? Deus.
O próprio Deus colocou um espírito para perturbar Saul. E colocar um espírito ali, abençoado, não é algo para possuir Saul. É algo na mente de Saul. Saul ficou perturbado. Saul começou a ouvir vozes. Inclusive a voz do profeta Samuel, que já tinha morrido. Mas foi Samuel que falou com Saul? Não. Bem como não foi o burro, literalmente, que falou com Balaão. Balaão ouviu o burro falando, mas não foi o burro que falou. Tá, abençoado? Quem está conseguindo entender isso aí? Ô, irmão, essa aí você... Aí é manto, irmão. Aí estreitou. Não estou querendo te convencer de nada, não. Esse é o entendimento que eu tenho hoje, com olhos iluminados pela graça de Deus, justamente para quebrar na sua mente esses paradigmas, esses enigmas bíblicos, que às vezes até em graça você guarda aí no teu subconsciente, sabe? Você guarda aí, não, mas isso aqui, rapaz, tal. Quem está entendendo? Hoje você não consegue entender que Mateus capítulo 4, o diabo que tentou Jesus no deserto foi a própria natureza humana de Cristo? Como ele diz em Paulo falando em Hebreus capítulo 2, no versículo 18, porque ele mesmo, naquilo que ele foi tentado e suportou, ele pode também dar livramento àqueles que são tentados? Então hoje você consegue compreender, por causa da graça, você consegue discernir que o diabo que tentou Jesus no deserto, o opositor a Cristo, era a sua própria natureza humana, porque ele estava ali revestido de carne. E a lei, que era um ministério de condenação e morte, dava força ao pecado, à natureza do homem para pecar. Só que Jesus não pecou, né? Ele não caiu em tentação, porque ele usava a palavra de Deus. Então, assim como você entende que Jesus não estava ali dialogando com o ser espiritual, eu espero que você entenda, o sistema religioso diz que não, que Jesus estava ali de fato batendo papo com o ser espiritual. Então, assim como você entende que não houve um ser espiritual em Mateus 4 conversando com Jesus, que foi a sua própria consciência, em Gênesis também não houve uma serpente falante. Serpente ali é usada como uma força de expressão para manifestar a malícia do homem. E quem foi que enganou Eva? Quem foi a serpente, figuradamente falando, que enganou Eva? Porque Adão não foi enganado. A mulher foi enganada. E quem foi que enganou? Quem foi a serpente que enganou Eva? A serpente foi a malícia adâmica, abençoada. A serpente foi o fruto do filho da perdição. Paulo disse que Adão era alma vivente. Adão era um filho da perdição. A ordem não foi dada para Eva, foi dada para Adão. Não coma desse fruto. E fruto também ali não era fruto literal, como muitas pessoas pregam. Não, porque tinha um fruto lá no jardim, tinha uma árvore, e aquela árvore tinha um fruto, e Deus disse para Adão, não coma. Adão foi, atravessou o riacho, pegou aquele fruto e comeu. Aí tem uns que já viajam mesmo na maionese e diz que o fruto foi até uma maçã. Não, abençoado. A árvore ali do conhecimento do bem e do mal, né, e o fruto ali, representava a sabedoria, o conhecimento representava o próprio Cristo. Não tem nada a ver no sentido literal que tinha uma árvore lá, e Adão foi lá e pegou o fruto, Eva foi e pegou o fruto, comeu, porque a serpente mandou ela comer, e depois ela foi e deu a Adão. Não, meus amados. A árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe? Representava Cristo, que em Apocalipse diz que as folhas desta árvore era para a cura das nações, remédio das nações. E a folha desta árvore é a pregação do Evangelho da graça de Deus, que cura as nações, cura as mentes dos filhos de Deus. Quer ver uma coisa interessante que Paulo falou? 1 Timóteo, capítulo 2, olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, 13 e 14. Versículo 13, Paulo disse assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora, olha o que está escrito no versículo 14. E Adão não foi enganado, disse o apóstolo Paulo. Como é que é? Mas Eva não iludiu Adão? Eva não enganou, porque a mensagem que se prega é que Eva
foi enganada pela serpente e depois ela foi e enganou Adão. Não é isso? Ah, Eva comeu porque a serpente deu, depois Eva foi e deu ao seu marido comeu. Então Eva enganou seu marido. Eu já ouvi muitas histórias, contos, né, da carochinha, essas histórias, piadas bíblicas, né, onde eles dizem assim, não confie em mulher. Certa feita a mulher queria trair o marido, sabe? E o marido colocou o diabo para observar a mulher, para ver o que era que a mulher ia fazer. E a mulher, para atrair o marido, ela pegou um cesto e mandou o diabo ir buscar água com o cesto. E o diabo ficou lá até hoje tentando pegar água com o cesto, mas não enchia o cesto. Enquanto isso, a mulher estava traindo o marido. Essas piadas sem sentido que as pessoas contam. Por quê? Porque eles têm na mente que a mulher ela é tão maliciosa, ela tem o poder de persuasão, né? Que ela conseguiu seduzir, enganar o marido. Ela conseguiu enganar Adão. Ela foi enganada pela serpente e ela enganou Adão. E isso foi passando de geração em geração a ponto de Sarai, por exemplo, enganar Abraão. Porque Sarai disse, olha, deita com a serva e tenha filho com ela. E é por isso que Abraão se deitou com a serva, a egípcia Agar. Então, até isso as mulheres levam hoje essa culpa, né? Que ela foi enganada. Ah, você sabia que tem uns pregadores aí machistas? É, porque a mulher ela é muito sensível e ela é enganada facilmente. Então nós temos que ter cuidado. Então, no nosso ministério, por isso que mulher não prega, na nossa igreja, a mulher não pode sentar aqui na tribuna de honra, ela tem que ficar lá embaixo. Eu fui pregar em um lugar aí, dizendo que pregava graça, que na tribuna de honra só ficavam os machos. Mulher não subia lá não. Isso está cauterizado na mente de muitas pessoas. Agora, o que Paulo diz é o seguinte, 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Adão não foi enganado, a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Ué, se Adão não foi enganado, então ele foi enganador. Foi ele que enganou. Mas como assim, irmão? Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma filha, né? Eu digo pra ela, olha, não coma esse doce. Tem umas balas aqui, tem umas cocadas, não coma esse doce. Aí de repente o primo dela chega. Eu tô falando um pouco baixo que ela tá aqui na sala, ela pode achar que eu tô chamando. Eu digo, filha, não coma esse doce. Aí quando o primo dela está aqui, o priminho dela, ela chega pra mim e diz, meu pai, meu primo Daniel quer doce. Eu digo, sério? Ele quer doce. Eu digo, ele quer doce ou você quer doce? Na verdade eu também quero doce, mas eu falei pra ele que tem doce aqui. Aí ele disse que quer também. Ou seja, olha uma criança de 6 anos, acabou de fazer 7 anos. Quer dizer, ela quer o doce, mas como existe uma regra para não ficar comendo doce, né, toda hora tal, ela sabe que a gente não vai ceder em todo o tempo, a gente cede que a gente é pai bobão. Eu mesmo. Mas ela vai dizer, vai oferecer o primo, vai mostrar para o primo que tem doce em casa, porque se o primo não ficasse sabendo, também não ia ter desejo. Mas ela diz, olha, aqui tem doce. Aí o primo diz, então me dê. Aí o que ela disse? Bom, eu tenho que falar com meu pai, porque meu pai disse que não é para comer doce toda hora. Aí ela vem, olha, meu primo quer doce. Eu digo, e você? Eu também quero. Para quê? Para o pai ir pegar o doce, dar ao primo e também dar para ela. Foi basicamente isso que Adão fez. Deus disse para Adão, não coma do fruto. Mas Adão ficou ou não ficou com vontade de comer? Ficou. Assim como Caim, quando Deus disse para Caim, o pecado já é essa porta, cabe você dominar. Mas Caim estava no instinto de Caim, na natureza de Caim, ele não iria dominar. Mas Deus disse, o pecado está na porta. Não é ausência de pecado, não é ausência de tentação, viu, crente? O pecado, a tentação está na tua porta, está nos teus olhos. Está diante de ti. Então Deus disse, o pecado está na porta, cabe você dominar. Mas Caim não conseguiu dominar. Ele foi lá e tirou a vida do seu irmão Abel. Então Deus disse para Adão,
não coma. Deus não disse para Eva, Deus disse para Adão, não coma. Mas Adão ficou doido para comer por causa do instinto dele, a natureza terrena. A natureza de Adão, a natureza adâmica era da terra, desobediência. Ele ficou doido para comer, para provar do fruto, mas Deus disse não coma. Então a consciência dele Deus disse para eu não comer. O que é que eu faço? Ele olhou para um lado, olhou para outro, olhou para a mulher e ofereceu, induziu a mulher para comer. Então quando a gente lê, abençoado, essa questão da serpente é uma figura de linguagem, uma força de expressão, que serpente não fala. A serpente ali é uma alegoria, uma figura de linguagem, mostrando que quem enganou, na verdade, foi Adão. Porque o texto que Paulo diz em 1 Timóteo 2,14, Adão não foi enganado. Então ele esteve consciente em todo o tempo. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Eva que foi enganada. Então quem foi a serpente que traiu, que enganou Eva? Foi a malícia de Adão. Ele viu que ele tinha uma ordem de Deus para ele não tocar. Ele disse, eu não toco, mas eu vou induzir alguém a tocar, sabe? Porque aí depois ela vai me dar, vai me oferecer, e aí eu vou dizer para Deus, olha, foi a mulher que tu me deste. Não foi eu que peguei, eu não toquei. Foi a mulher que tu me deste que tocou. Mas a mulher que tu me deste tocou por quê? Porque eu incentivei. Lembra do doce que eu falei da minha filha? Eu não vou pegar o doce porque papai disse para não pegar. Mas eu vou incentivar o meu primo, eu vou gerar no meu primo um desejo de chupar uma bala, de comer um doce, porque aí eu falo com o papai vai dar para ele e naturalmente vai dar para mim também. Foi isso que Adão fez. Adão induziu Eva a comer o fruto. E aí, naturalmente, depois que ela comeu, ela ofereceu para o seu marido e ele foi e comeu. Quando Deus perguntou, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Mas ele não foi enganado. Foi a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Aí, irmão Elcio, como é que você vai dizer que a serpente aí é uma figura de linguagem, uma força de expressão? Queridos, lembra quando João Batista ele estava batizando no Jordão? Vinha dois públicos ter com João. Um eram os fariseus e os saduceus que estavam ali para criticar João, criticar o batismo, zombar de João. E o outro público eram os judeus que criam em Jesus. Então Jesus disse, João Batista dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados, seja batizado. Então João começou a batizar o povo que acreditava em Jesus. Só que quando João olhava para o lado, quem era que João via? Os fariseus e os saduceus, zombando do batismo. Por isso que em Mateus capítulo 3, João dá aquele sermão, a raça de serpentes, víboras. Víbora é o quê? Serpente. Mas João estava falando com cobra? Com serpentes, no sentido literal? Não, João estava falando com pessoas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore, mais uma vez, estava falando com árvore, com plantação? Não, com os fariseus e saduceus. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora, lançada no fogo. Fogo, ser queimada, juízo de Deus. Então, a figura da serpente no jardim também não tem a ver com a serpente literal que falou. Tem a ver com a malícia do homem, a malícia humana. Quem está entendendo? Olha outro texto interessante. Salmos 58. Olha lá. Nós vamos entendendo biblicamente que quando os textos se referem à serpente, à víbora, está falando de uma natureza humana caída e não tem nada a ver com cobra no sentido literal. Salmo 58. Eu vou ler o versículo 2 em diante, que diz assim, ó. Antes, no coração, forjais iniquidade. Coração que é a mente. Forjar aqui é arquitetar, né? Planejar. Né? Antes, olha lá, antes no seu coração forjais a iniquidade. Sobre a terra fazeis
pesar a violência das vossas mãos. Versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Versículo 4, Salmo 58, 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tem tapado os seus ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamento. Então observe que esse texto aqui, o salmista está descrevendo os filhos da perdição, aqueles que desde a madre eles nasceram para errar. Eles são mentirosos, eles arquitetam no seu coração, na sua mente, a violência, a maldade. Ele tem veneno semelhante ao veneno da serpente. Viu que a figura da serpente é uma atribuição ao homem perverso, homem maligno, homem violento? Então Adão era isso. Adão ele tinha essa peçonha, esse veneno. Foi essa serpente que se manifestou em Adão e fez com que essa serpente falasse com Eva para comer o fruto. Não tem nada a ver com animal no sentido literal. Ah, irmão, mas aí agora você me deixou confuso porque Deus deu uma sentença para a mulher que ela iria sentir dores no parto. Deus deu uma sentença para o homem que ele iria comer do suor do seu rosto. Mas Deus também deu uma sentença para a serpente que ela ia rastejar e comer do pó da terra. Então, se a serpente é a parte maligna do homem, de Adão, porque Deus deu juízo, sentença distinta? Querido, o homem comer do pó do suor do seu rosto é que todo homem vai comer do fruto do seu trabalho. O homem vai comer daquilo que plantar. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, você vai trabalhar, você vai comer daquilo que você vai desenvolver. E a serpente ali, a maldição da serpente, que iria comer do pó da terra, está falando de uma natureza caída. Filho da perdição, quando morre, ele vai para o pó da terra, acabou. Ele não tem a eternidade em si. A natureza do filho da perdição é apenas a terra. Quando ele morreu, ele caiu ali no esquecimento total. Não há ressurreição, ou seja, não há para o Filho de Deus uma natureza espiritual, ele não possui o Espírito do Eterno nele. A natureza dele é terra. Essa é a maldição. A maldição ali é aplicada para os filhos da perdição, para Judas, para Caim e todos os vasos de desonra. A natureza dele é a terra. A maldição que caiu sobre a vida dele é comer e rastejar na terra, é viver, sobreviver na terra e acabou. Porque a raiz dele é a terra, a natureza dele é terrena. Só isso. Amém, abençoado? Espero que você esteja entendendo essa questão. Então, abençoados, Adão foi essa serpente que enganou Eva. Ele não foi enganado. Ele enganou. Ele foi o enganador. Tá bom? Tem nada a ver com um ser espiritual aqui que possuiu a serpente e a serpente começou a falar em voz humana e tal, e tal, e tal. Tá? Ficamos por aqui com essa reflexão. Eu espero que você tenha tido, né, um esclarecimento aí, que haja luz aí, que haja um despertamento, ou que pelo menos haja uma curiosidade para você pensar mais nessas coisas, sabe? E não ficar aí no radicalismo, do tradicionalismo, do literal, sabe? Absolvendo, não, porque aqui tá na Bíblia, né, irmão? Tá escrito aqui, então... Mas não é tudo que está escrito que é no sentido literal. Quando você lê o livro poético de Jó, a poesia do livro, a leitura da margem de interpretação que um diabo, um ser espiritual estava ali tentando Jó, quando na verdade o diabo que tentava Jó era um medo que Jó tinha em si, e os próprios inimigos que Deus levantou para mostrar para Jó que Jó dependia inteiramente do seu Deus, sabe? E não dependia das coisas que Jó estava ali
sabe, ao seu redor. Jó tinha medo. Jó capítulo 3, versículo 24 ao 26. Jó que declara: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive sossegado, mas sempre vivi atribulado. Ou seja, Jó tinha medo de perder os filhos, Jó tinha medo de perder a saúde, Jó tinha medo de perder a casa, Jó tinha medo de perder os amigos, e foi exatamente isso que aconteceu. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu e o diabo tirou. Não. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Então, observe que a vida de Jó estava sempre com Deus. Ele entendeu o propósito, ele entendeu que ele dependia inteiramente do Eterno e do Criador. Mas não, é fácil pregar, colocar um pseudo-inimigo, sabe, externo, para ficar aí causando confusão, principalmente nas igrejas, né, que é onde esse pseudo-demônio ataca. Quando as pessoas não entendem que, na verdade, você está cheio desses sintomas, sabe? A sua natureza humana ela é carregada dessas inclinações, mas a tua consciência, o teu homem interior, disse Paulo, ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, o nosso homem interior, a nossa mente, o nosso espírito é renovado diariamente. E essa renovação ela vem deste conhecimento, sabe? Quando você vai adquirindo entendimento nessas questões e entrando verdadeiramente no descanso de Deus, para que você não venha aí viver 20, 30, 40 anos dentro das chamadas igrejas, acreditando em contos da carochinha, mesmo contos bíblicos, mas cheio de figura de linguagem, cheio de força de expressão e achando que aquilo é no sentido literal. Graça e paz, graça eterna. Eu sei que surgirão outras dúvidas, né? Mas, por certo, iremos estar batendo nesses assuntos, tirando, sabe, algumas dúvidas no que diz respeito a essas questões, tá bom? Uma discussão, né, por exemplo, sobre a idade da Terra. Que idade tem o planeta, abençoados? Né? Era outro assunto que a gente poderia aqui prolongar mais. Porque, biblicamente falando, a Bíblia não tem mais de 7.000 anos. E aí? A Bíblia não tem mais de 7.000 anos. E aí quando você vê a ciência trazendo estudos, né, de fósseis, disso e aquilo, de 10 milhões de anos, de 40 milhões de anos, tal. São números incertos, porque não tem como ser preciso, né? Mas os crentes dizem, isso aí é tudo ilusão, porque na verdade, porque eles querem somar cronologicamente a idade da Terra, comparando com textos bíblicos. Aí você vai ver civilizações antigas que existiam ou que se iniciou há 5.000 anos atrás, e aí você vai, não, mas como assim? Porque o primeiro homem lá da terra foi Adão, né? E o povo de Deus, né? E tal, então o mundo... As pessoas não conseguem se desprender disso, porque fica presa àquela matéria, aquela limitação humana, teológica. Queridos, eu digo uma coisa sempre, nós em graça, tá? Nós que estamos conhecendo o Evangelho, vivendo a graça de Deus, nós não limitamos Deus na Bíblia não, tá bom, pessoal? Na Bíblia nós temos algumas informações acerca do feito de Cristo, acerca do Evangelho, do propósito, da obra redentora para os judeus, sabe? Da nossa união hoje com o Eterno, com o Criador pelo mesmo Espírito. Mas Deus não se limita a isso aqui não, abençoados. Tem gente virando ateu, que era da religião, passou para a graça e depois da graça virou ateu, porque está encontrando contradição na Bíblia. Irmão, é muita contradição, então eu vou virar ateu. Meu Deus do céu. Sua fé, você crê em Deus baseando-se apenas nos escritos bíblicos? Querido, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a complexidade do ser humano, para mim já é motivo suficiente para acreditar em um Deus grande, eterno, maravilhoso,
forte, poderoso e que não se limita à letra. Tá, abençoado? Mas é para outro assunto. Graça e paz. Graça eterna.